o ofertório da vida no deserto. A gente vê nesse evangelho, meus irmãos, a primeira coisa que a gente nota é que Jesus usa de 5 pães e 2 peixes. Diante daquela multidão, como a gente viu, é quase nada. E é assim que Deus faz. Deus usa do nosso quase nada, quando dado de fato de coração. No Evangelho de João aparece um menino, é um menino que entrega isso. É um menino que dá esses 5 pães e 2 peixes. Veja, ele poderia ter garantido já o seu. Tenho 5 pães, tenho 2 peixes, então já tenho o que comer, os outros que se virem. A entrega do nosso quase nada é que faz com que o milagre aconteça nas mãos de Jesus. Se você reparar, já alguns domingos, a gente tem visto, e hoje a gente vai continuar, e no final de agosto, tirando semana que vem, que eu vou falar para os pais, você que é pai já venha preparado, viu? Que vai apanhar. Semana que vem, depois da semana que vem, os textos vão falar sobre a Eucaristia. Há 2 domingos, 3 domingos, a gente tem falado sobre a importância da palavra, da gente estar atento à palavra, a palavra de Deus, o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Se você reparar nesse texto, também é uma estrutura de missa. O povo está no deserto, o padre já disse, o deserto significa a nossa vida. Nesse deserto tem uma grama, repararam? Jesus pega e fala, sentem-se na grama. A grama onde você está sentadinho aí agora. Na grama você escuta a palavra, Jesus ensinava as pessoas ali, no meio do deserto, mas eles sentados numa grama e alimenta o povo. É um sentido então de missa. E esse símbolo de entrega do quase nada nosso, ele está dentro da missa num momento em que as pessoas se dispersam. O momento do ofertório, no momento da entrega dos dons para Deus fazer o milagre. O que acontece com as pessoas no momento das oferendas, do ofertório? As pessoas desligam, sai para tomar água, vai no banheiro, aquela coisa. Mas veja, na missa, se tem algo que é ativo da sua parte, é ofertório. O restante, tudo, você é um membro passivo, ou seja, você estiver prestando atenção ou não tiver, a missa está rolando, porque é algo que Cristo está realizando na figura do Padre, e você vai participando daquilo. Mas no momento do ofertório é algo ativo que você tem que fazer, tem algo que você tem que fazer no momento do ofertório. Então se eu saio, se eu disperso, se eu não presto atenção, eu perco algo importantíssimo, que é entregar os dons para serem, olha a palavra, eucaristizados. Não é só o pão e o vinho que vai se transformar em eucaristia, em vítima, em sacrifício, mas tudo aquilo que você colocar no ofertório. Se você perder, se você dispersar, já foi. Veja, você tem a possibilidade de transformar tudo aquilo que rolou na sua semana, que vai ser comido pelo tempo, esvaziado pelas suas ações, que em si mesmo, por melhor que sejam, deu comida para pobre, ajudou as pessoas, se não tiver vinculado à pessoa de Cristo, não vai chegar lá em cima. Há esse momento então de entrega. Quando você entrega os seus dons, 5 pães e 2 peixes seus, você está pedindo que Jesus transforme aquilo num sacrifício. O que é um sacrifício? O padre já disse também, uma oferta agradável a Deus, como se fosse um perfume, um presente.
São Paulo vai dizer, lembra? Ninguém consegue agradar a Deus. Os seus atos que você fez durante essa semana, eles vão ser agradáveis a Deus quando entregues à pessoa de Jesus, que vai oferecer tudo aquilo que você passou na semana pelo sacrifício dele. Como se colocasse uma capa, como se fosse um presente seu que você está dando para Deus, que está quebrado. E aí você entrega na mão de Jesus, Jesus conserta esse presente e oferece para Deus melhor do que você tinha se proposto. O que é feito no momento do ofertório? As acólitas ou algumas igrejas têm procissão das oferendas, mas aqui não tem, e não tem problema, é opcional. Mas o que acontece? Os acólitos, eles levam as âmbulas até o altar. O padre abre o corporal vem de corpo de Cristo, então está significando que tudo aquilo vai entrar no corpo de Cristo, vai fazer parte do corpo de Cristo. O padre vai colocando ali as âmbulas. Qual que é a ideia nossa? É de achar que o que vai ser oferecido é somente aqueles pães, somente as hóstias. Mas esse momento em que o padre está colocando, depositando os pães no corporal, você também tem que estar fazendo memória da sua vida. Um negócio que se chama anamnese, uma memória que você julga, entende o que você passou. Olha, essa semana eu chorei, essa semana eu me alegrei, eu conquistei uma vitória, a gente ficou grávido, nasceu nosso filho, a gente teve luto, a gente perdeu o emprego, não importa o que seja, nessa hora, enquanto o padre está colocando ali, você vai fazendo a sua anamnese. Só de você lembrar do que foi, do que passou essa semana, a saúde, correu tudo bem, teve desafios, só de você lembrar, fazer essa anamnese, você vai estar colocando em cima do altar. O padre vai estar recolhendo tudo isso, aquilo que o padre disse. Se eu saio, lógico, estou passando mal, estou apertado, grávida, mas você que está aí, se segura, para que participar de forma íntegra de toda a missa. Não é recreio ou ofertório, não é intervalo. O padre falou bastante, agora é hora de descansar. Não é isso, é a hora de você colocar o que você trouxe. Como o padre falou, é a hora sua ativa, que você não pode desperdiçar. É um desperdício quando você não coloca, quando você não traz. O padre recolhe tudo isso e vai fazer em silêncio essa oração. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Olha só que há uma união entre o pão que é dado por Deus, mas ao mesmo tempo é fruto do nosso trabalho, e que agora vos apresentamos. Para nós se vai tornar pão da vida, ou vinho da salvação. Foi uma semana de luto, padre. Muito bem, apresentado aqui vai ser pão da vida eterna. Pão da salvação seu e das pessoas que você oferecer. Padre, essa semana fiquei muito cansado. Padre, essa semana deu tudo certo. Essa semana a gente descobriu que está grávida, essa semana a gente casou, essa semana compramos um carro. Coloca tudo aqui para ser eucaristizado. Depois o padre fala assim, orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, olha só, o que é sacrifício? É algo que é oferecido a Deus. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu, o do padre, seja aceito. O que é o sacrifício do padre? Não é simplesmente a semana, é aquilo que ele oferece de modo excelente, que é Cristo Eucarístico, que é a missa. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu sacrifício, para que a minha missa
seja agradável a Deus. Não seja da parte de Deus, a missa vai acontecer. Mas se da parte do padre foi feito de qualquer jeito, foi feito de modo distraído, debochado, orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, o seu também, aquilo que você trouxe, aquilo que você fez memória, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olha como você responde. Receba o Senhor. Presta atenção que é uma confusão às vezes nessa parte. Receba o Senhor, não o Senhor o Padre. Receba o Senhor, Deus, por tuas mãos. Mãos de quem? Do Padre, agora sim. Receba o Senhor pelas mãos do Padre esse sacrifício que a gente trouxe, para a maior glória do vosso nome. Passa sempre despercebido, e a gente não percebe que a gente está entregando isso para que de fato tudo seja multiplicado, seja feito um milagre diante disso. Aí vem uma oração que se chama sobre as oferendas, que muda conforme o domingo. Hoje nós vamos rezar assim, ó. Nós os pedimos, Senhor de bondade, santificai esses dons. Nós estamos pedindo. E aceitando a obração, a oferta, obração é oferta, a oferta do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Olha que bonito. Você traz aqui a sua semana, o padre apresenta a Deus, pede que aquilo vire sacrifício dele, sacrifício de Jesus, e agora a gente está pedindo para que não só aquele pão, aquele vinho, seja aceito por Deus Pai para transformar aquilo em pão e vinho, em corpo e sangue de Cristo, mas também que a gente seja os 2 pães, os 2 pães e os 5 peixes, para que a gente se transforme numa oferta agradável a Deus, como o padre acabou de falar. Eu posso celebrar a missa e não ter valor nenhum diante de Deus. A missa vai acontecer, mas da minha parte, Enéas, pode não ter valor nenhum. Você pode vir na missa e também não ter valor nenhum, se você não entrar nessa dinâmica de oferta, de sacrifício para agradar a Deus e de se tornar uma oferenda agradável a Ele. Esse gesto então de entregar os 5 pães e 2 peixes é um símbolo do ofertório nosso. O que a gente vê no texto? Eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Senhor, eu não tenho nada. O que eu tenho para oferecer a ti? O gesto dos discípulos. Os discípulos apenas obedeceram quando Jesus disse: traga os pães para mim. Traga a sua semana para mim. Traga suas orações para mim. Minha oração foi distraída. Minha oração foi cansada. Eu falei na oração. Um dia eu rezei, outro não. Eu tive impaciência. Eu fiz caridade essa semana. Não importa. Traga para mim. O ofertório da missa é a repetição exata desse gesto de confiança. A igreja inteira, naquele momento, reconhece que não tem o poder de salvar o mundo, de curar todas as doenças ou acabar com os problemas, mas mesmo assim obedece e leva um pouquinho ao altar. Deus usa como matéria-prima para realizar o maior de todos os milagres. Um pãozinho de nada, gente. O que é uma hóstia? O que vira? O que é sua semana sem Jesus? Não é nada. Você pode ter aberto o Mar Vermelho. Se foi sem Jesus, não valeu de nada. Mas o pouco com Ele vai ser muito. Então a gente precisa aprender a viver, respeitar e de fato fazer o que a gente tem que fazer no ofertório. Entregar
o quase nada nosso, o resto é com Ele. Segunda coisa, os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Entregar sempre a Deus sem calcular. No ofertório colocamos sobre a patena. O que é a patena? Aquele pratinho que o padre levanta e faz aquela oração que o padre disse: bendito sejais, Senhor Deus do universo. Nessa hora que o padre está levantando o pratinho, está levantando todos vocês que estão aqui, tudo aquilo que vocês passaram, tudo aquilo que vocês fizeram. Colocamos sobre a patena tudo o que somos e temos, sem esconder nossa pobreza. Quando você vai trazer esses dons, não fica mascarando quem você é. Não fica mascarando o que você fez, como foi a sua semana. Nessa hora do pratinho, você tem que colocar até mesmo as suas quedas. Senhor, eu vacilei essa semana. Eu entrego a Ti. Não fica calculando, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom. O que foi bom eu entrego, o que não foi bom eu não entrego. Não, entregue tudo. Oferecemos o trabalho, o cansaço, os limites e o pouco amor que conseguimos reunir. Não é nada, gente. Deus não exige uma vida perfeita, mas uma entrega verdadeira. Feita com confiança, nas mãos dele, até a menor oferta pode ser acolhida, transformada e multiplicada. Vai dar fruto. Se você entrega aquilo que você trouxe, por menor que seja, a Deus. Ontem foi dia de Santo Inácio, né? Santo Inácio vai ensinar muito isso, né? Para a gente oferecer tudo a Deus, para a gente ter essa capacidade. Tem uma frase, né, que vira e mexe você vê aí pelas igrejas, em Casula de Padre, em Ambão, lá no Bom Jesus, tem tudo por todo lado, está abreviado assim, AMDG, já viram? AMDG, em latim é ad maior e de glória, tudo para a maior glória de Deus. Senhor, o que eu passei essa semana é tudo para a sua glória, para que o Senhor cresça e eu diminua, para que o Senhor multiplique aquilo que é a minha fraqueza em dons, para que eu perceba aonde estou errando, para que isso seja eucaristizado. Não existe nada que você não possa ofertar a Deus e transformado por Ele, se feito com confiança. Não fica calculando. Pensa só, o padre acabou de falar, se o menino fica segurando o peixe, pensando assim, eu vou dar para Jesus, eu vou ficar com o quê? Eu sou um moleque. Vão tomar o meu peixe, vão tomar o meu pão, eu vou ficar sem nada. O menino não mediu, gente. Entregou. Terceiro, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Erguer os olhos antes de agir. A gente faz o contrário. A gente quer fazer, e aí se não der certo, a gente pede, a gente reza, a gente ergue os olhos. Jesus fez o contrário. Na nossa vida, erguer os olhos é aprender a começar o nosso dia, o nosso trabalho, uma conversa difícil, algo que tem para resolver, uma separação, uma discussão, um pedido de perdão. Antes de falar com a pessoa, você tem que erguer os olhos, você tem que rezar, você tem que pedir, Senhor, abre as portas, abre a oportunidade para que eu converse com essa pessoa. Pede para o seu anjo da guarda, falar com o anjo da guarda daquela pessoa, ajeita um momento aí. Situações que você precisa resolver, situações cotidianas aí de trabalho, de compra de algo, de lote, de INSS, de tanta coisa, em vez de você, antes de tudo, querer resolver, ergue os olhos, abençoa aquilo. Como é que você abençoa aquilo? Senhor, o que acontecer nessa situação será para a vossa maior glória.
Hoje teve o retiro, então, dos leitores. Você, como leitor, deve se preparar para vir. Então, durante a semana, você tem que fazer a leitura do texto, em modo pausado, procurar saber as palavras difíceis, procurar ficar calmo na hora. E na hora, pouco antes de você vir, pouco antes da missa, você deve ir na capela e falar assim: Jesus, tudo será para a sua maior glória. Se você subiu aqui, leu bem, e no final todo mundo te elogiou, bateram nas suas costas e falou: olha que bonito, parabéns. Obrigado, Deus abençoe. E dentro do seu coração você vai dizer: foi para a tua glória. Não adianta vir com falsa humildade, sabe? Não, obrigado, Deus abençoe. Mas dentro do seu coração você já embica aquilo para Deus. Você veio, se preparou, você rezou antes, você subiu, ficou nervoso, a folha virou, leu o texto errado, leu errado, passou vergonha. Você desceu aqui e deve falar o quê? Tudo foi para a sua maior glória. Não importa o que aconteça, você vai oferecendo a Deus e transformando aquilo numa bênção, transformando aquilo em um momento, talvez, eu precisava passar por aquela vergonha, eu precisava passar por essa humilhação, de alguma forma, talvez eu estava autossuficiente, já se achando. Por isso, você que tem capacidade de leitura, você que tem um certo grau de escolaridade, você tem que se desafiar, gente. Você não adianta ficar aí: eu tenho vergonha. A vergonha é um orgulho. Se eu errar lá na frente, o que os outros vão pensar? É isso que passa na cabeça de quem não se lança. Mas de quem se lança vai falar assim: não importa o que aconteça, vai ser para a glória de Deus. Faz isso, você vai ver como que já muda o seu trabalho na igreja, seja no que for. No serviço, durante a semana, tudo para a maior glória de Deus. Erguer os olhos, tudo é para ti, Senhor. Quarto, depois partiu o pão e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Deixar-se partir. Nós oferecemos o pão no ofertório, sabendo qual será o destino dele. Vai ter um momento que o padre vai quebrar a hóstia. Ela será abençoada, mas depois será partido e quebrado para alimentar a todos. Essa quebra é justamente isso. Ele quebra, o padre quebra, quebra mais um pedacinho e coloca dentro do cálice, do sangue. O que isso significa? Significa que ele está falando para todo mundo que Jesus está vivo. Corpo e sangue, então está vivo. É Jesus vivo ali. E aí ele vai e quebra. Esse ato de quebrar significa essa distribuição que vai ser feita. No caso nosso, as hóstias já são quebradas, porque já veio em forminha de moeda. Ou seja, elas já foram quebradas. Mas, por exemplo, quem participa do caminho, o padre pega a hóstia grande lá e vai partindo a hóstia no número daquelas pessoas que estão participando. Nós também nos oferecemos a Deus para sermos partidos. Meus irmãos, ser cristão é ser partido, não é ser servido. Senhor, eu vou na missa e não acontece nada na minha vida, não vem o carro que eu estou querendo, não vem a coisa, as pessoas só me humilham, eu passo... Meus irmãos, ser cristão é ser partido, entenda isso. Jesus não iludiu ninguém, gente. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Olha agora, quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai ganhar.
Abre o seu ouvido que o Padre vai falar. Quando você começa a seguir Jesus de verdade, o Padre vai esclarecer um negócio de uma mentira nos dias de hoje. Quando você começa a seguir Jesus de verdade, você começa a perder. Você entra na fila do perder. Há um evangelho de hoje que diz que você começa a ganhar. Mas não foi isso que Jesus falou. Por que você começa a perder? Porque a partir do momento, por exemplo, que você começa a seguir os mandamentos, tem certas amizades que não dá mais. Tem certos relacionamentos que não vão dar mais. Tem certas oportunidades que não vão dar mais. O Padre já falou, você vai fazer uma entrevista de emprego. O cara fala assim, o salário é 5.000. Se você fizer um negócio aqui por baixo do pano, você vai ganhar o dobro. Você fala assim, não, eu não faço porque eu sigo a Jesus, eu sigo o evangelho de verdade. Ele te contrata? Não, você perde. Você perde. Por muitas vezes, gente dentro da igreja fala, eu faço. Repara que a pessoa não se partiu. Perdoar alguém, gente, precisa se partir. Ir ao encontro de alguém, se humilhar e pedir perdão, precisa ser partido. Você dedicar tempo à Bíblia, ao terço, a vir na missa, a ajudar as pessoas, a fazer catequese, dar catequese, é se partir. O tempo seu já não é mais só seu. Você se quebra e dá um tempo para a família, um tempo para oração, um tempo para catequese e assim por diante. Entenda, para você não ficar iludido, desde já não vou iludir ninguém. O caminho de Jesus não é esse caminho que estão pregando por aí, de que é só você vir na missa que tudo vai dar certo na sua vida. Você será partido, você será rachado ao meio. Quanto mais você de fato buscar a Deus, mais você será o que causa, mais as pessoas não vão compreender. Agora você tem que ver o preço que você tem que pagar. Ah, Padre, eu não quero pagar o preço, tá bom. Então você deixa de ser discípulo, você é um simpatizante de Jesus. Quem quiser me seguir, se parta. O ofertório prepara a mesa do altar, mas a missa só faz sentido de verdade se ela nos transformar em uma oferta viva a Deus. Quinto, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Confiar no fruto ainda invisível. Pensa só o povo, se você é um do povo lá, não tinha microfone, não dava para saber o que eles estavam falando, não dava para saber o que estava acontecendo, já estava ficando noite, os discípulos vêm e mandam sentar, aí você orgulhoso fala, sentar para quê? Ninguém manda em mim? Ou você falasse assim, vou embora, não vai sair nada aqui, vou pedir um iFood lá em casa. Quem foi embora não viu o milagre. Quem ficou, recebeu a bênção. O padre falava agora de pouco, né? As pessoas fizeram o encontro de leitores, e aí muita gente foi embora na hora da missa. Na hora da bênção, entende? Na hora do milagre. Ah, padre, mas a gente vai vir amanhã. Mas veja só, foi uma tarde de entrega. Foi uma tarde que eu entrego. E a hora que eu estou para transformar isso em algo sobrenatural, preciso ir no mercado. Tem gente que sai da missa, gente, e fala assim, preciso fazer um macarrão. Não estou zoando. Já escutei mais de uma vez isso aí. E digo para vocês, isso aí no dia do juízo eu não vou passar pano.
Quem desprezou o padre, eu vou deixar quieto, mas quem desprezou a missa, eu não vou passar pano. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu vou falar diante de Deus, é que eu ensinei. Tenho certeza, isso eu tenho certeza, entre os tanto pecado que eu tenho. No momento das ofertas, o pão ainda é apenas pão e o vinho apenas vinho. Ninguém está vendo milagre lá, ninguém está vendo milagre aqui. Nós vemos o milagre acontecendo ali, na hora. Mas nós entregamos confiando o fruto invencível que Deus vai transformar. Então, por exemplo, quando você reza pela conversão de alguém, pela restauração de um casamento, por algo que você tem pedido há tanto tempo. Você viu todas essas semanas passadas, Jesus falando que sempre o reino dos céus é como se algo silencioso, reparou? O grão de mostarda que cresce devagar, o fermento na massa, tudo silencioso, a semente que cai no terreno bom. Vou falar de novo. O extraordinário de Deus vai acontecer num dia ordinário da sua vida. O extraordinário, o milagre que Deus faz, Ele vai fazer num dia comum da sua vida. Só que você tem que estar preparado. E se é hoje a minha libertação? Fui embora, não fiquei, não prestei atenção, não rezei. Era aquela oração que faltava para a conversão do marido. É aquele perdão que faltava para trazer aquela pessoa de volta. É aquele telefonema que faltava para ajustar a situação. Faltou isso aqui, mas perdi. Pequenas fidelidades para as grandes fidelidades de Deus. Não vai vir de uma forma mágica, a não ser quando de fato Deus quer fazer assim. Mas de modo geral, aquilo que o padre disse, será no cotidiano, será numa homilia dessa, que parece que é tempo comum, mas por muitas vezes, deixa eu desabafar, já aqui, nessa hora, o padre está falando, e tem gente conversando, dando risada, que nem está prestando atenção na correção que o padre está fazendo agora. Percebe? Senhor, o Senhor não me escuta? A pergunta é, Deus pergunta, e você me escuta? O extraordinário de Deus vai vir no ordinário, gente, num dia comum da sua vida. Seja fiel na rotina cotidiana. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. É muito comum que no momento do ofertório a comunidade faça também a coleta em dinheiro ou em alimentos para ajudar os mais pobres. Esse gesto nos lembra a ordem de Jesus para recolher o que sobrou e não desperdiçar. Presta atenção. Se você desperdiçou algo, você precisa confessar, viu? Desperdício de comida, desperdício de dons, desperdício de dinheiro. Ah, padre, como que desperdiça o dinheiro? Vai jogando um tigrinho aí. Esse dinheiro, ele é abençoado por Deus porque veio do trabalho. E você deve torná-lo um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, tem que entregar tudo para a igreja? Não. Uma parte tem. Mas quando você investe na sua família, investe nos dons dos seus filhos, por exemplo, vou colocar para fazer natação, aquilo está sendo revertido em algo, oferenda a Deus. Mas vocês não têm noção, gente, o que virou esse negócio de bete nos dias de hoje. O Brasil virou um cassinão aberto. Já reparou? Já reparou quando você vai assistir um jogo? Quais são os comerciais? O que está na camisa dos times?
Porque é mais de trilhões que se dá, estou falando sério, mais de trilhões que se dá por ano em desperdício de dinheiro. Vira e mexe, a gente atende gente que perdeu 40, 50, 100 mil, eu já atendi. E a pessoa chega para mim e fala assim: padre, eu tenho que contar para minha mulher? Não, não tem, né? Vira algo com o mesmo efeito de droga, ou desperdício de comida, desperdício de oportunidade, desperdício de saúde, desperdício. Veja só, a providência de Deus, ela corta, ela para, se você começar a desperdiçar as coisas. Aquilo que é uma ação direta de Deus, do extraordinário, ela deixa de atuar se a providência vê que você desperdiça. Seja um dom, se você está desperdiçando um dom, presta atenção que isso é grave. Seja a sua família, seja o dinheiro que você ganha, seja as oportunidades que Deus te dá. Presta atenção. Jesus mandou recolher e não desperdiçar nada. Olha que na missa isso acontece, não é? É dado a Eucaristia para o povo e depois aquilo que, entre aspas, sobra, vai para a Sagrada Reserva. A Sagrada Reserva, para que ela serve? Ela serve para adoração e para os doentes. Aquilo que parece que está sobrando, serve para alguma coisa na sua casa, gente. Vou jogar aqui no tigrinho, aqui está sobrando. Não está sobrando não. Não está sobrando não. Sétimo, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Não só recolher aquilo que sobra de dons, mas também recolher os fragmentos humanos. Quem participa da missa e entende o que é ofertório, para essa pessoa não vai ter gente que a gente deve desperdiçar. Não vai ter desperdício de gente. Jesus se preocupa com todos. Quando o pão é levado ao altar, ele carrega junto as intenções de toda a comunidade, especialmente aqueles que estão sofrendo. Veja só, você veio na missa, então você ofereceu a sua semana, o seu trabalho, as suas orações. Aquilo, ele tem um outro valor quando Jesus se oferece a Deus. Aquelas coisas estão todo colado em Deus. Lembra? Jesus conserta o presente. E aí ele oferece aquilo para Deus. De forma que, o que Jesus está fazendo naquela hora? Ele está salvando todo mundo. Se você entregou algo que está junto dele, e ele está salvando todo mundo, então você também tem a capacidade de salvar as pessoas. Então nessa hora do ofertório, também você deve fazer a oração por quem não veio, por quem está doente, por quem está passando uma necessidade, por quem está afastado de Deus. É essa hora, gente. A sua fidelidade vai salvar essas pessoas. A sua entrega, os 5 pães e 2 peixes do menino que matou a fome de todos. Por muitas vezes, quando chegarmos diante de Deus, muitas pessoas vão ver que chegaram no céu por tabela, pela fidelidade da esposa, do marido, do filho, chegaram por tabela. O ofertório é a hora de recolher os fragmentos humanos. O doente que está no hospital, o vizinho solitário, o jovem que se perdeu, aquela pessoa que está longe de Deus e todos que foram deixados pela sociedade. Não pode ficar soldado para trás para quem segue Jesus Cristo. Padre, por que o senhor não manda esse joio embora? Não é assim? Lembra semana passada?
Essa pessoa só causa na comunidade, só causa na paróquia. Manda essa pessoa embora, padre. Lembra que falava semana passada, o texto? É para mandar o joio, é para arrancar o joio? Não é uma empresa, gente. Eu vou rasgar o coração. Tem muito joio na minha orelha, mas muito joio. Que a minha vontade era falar assim, passe no RH. Mas não é empresa, é igreja. Então eu tenho que ter paciência e recolher também esse joio, aqueles que causam, na esperança que mudem. Assim cada um de nós. Nós colocamos o nome de cada um deles sobre o altar em cada missa celebrada. Aqui vai uma outra catequese. Padre, por que não falou o nome do falecido na missa? Meus irmãos, falar o nome do falecido na missa é uma lambuja que a gente dá, porque não é litúrgico. Não tem no missal falando. É uma lambuja que a gente dá. Só que o que aconteceu antigamente? Você lembra? Essa lambuja começou a virar regra. E uma regra descabida. Você lembra quando você ia na missa? E durante a missa, ou antes da missa, ia lá uma véia, abria lá uma folha assim, ó, e começava, falecidos do fulano de tal, falecido, aquele montaiada de nome, assim, lembra? 2 horas, demorava mais que a minha homilia. Só para ler o nome dos falecidos lá. Não tem isso na liturgia. De forma que, quando você vem com uma intenção, se você quiser colocar de modo escrito, palpável, tem uma caixinha lá no pé de São Miguel. Você vai lá e coloca saúde, falecimento de fulano de tal, de não sei o que, aniversário, ação de graças, coloca na caixinha. E aí na diocese se padronizou o quê? Que se pode falar quando for o dia do falecimento, 7º dia, 30 dias ou 1 ano. O dia do falecimento, 7º dia, 30 dias ou 1 ano. O que acontecia com essa listaiada? Tinha gente que chegava 1º de janeiro, não estou zoando, eu era coroinha, eu via isso, quando acontecia. A pessoa chegava lá 1º de janeiro e falava assim, coloca a missa todos os dias para a família tal, está aqui o dinheiro. A pessoa ia todo dia na missa? Não. E o que adianta falar lá o nome então? Percebe? Quando você vê então, hoje é, 20 anos que meu avô faleceu. Vai ter um momento que o padre vai falar dos falecidos. Coloca no pratinho. Não precisa falar o nome. O padre falou o nome errado, o senhor falou o nome errado. Outro dia vieram reclamar que disse que eu falei o nome do falecido de uma forma com desprezo. Como é que fala o nome do falecido com desprezo? Ah, está aqui, o José aqui que morreu. É que a pessoa quer que a gente fique, sabe? Olha, está aqui o fulano de tal, que faleceu, que fica não sei o quê, e fica lá afagando. Não é essa pessoa que é o centro da missa. Quando você vem então, você deve colocar os falecidos, toda a missa se reza por todos os falecidos, não tem? Sem brincadeira, quando eu era criança, aqui no São Cristóvão, eu ajudava o Padre Clóvis aí, era jovem, né? Aí foi lá a véia ler, fulano tal, fulano, de repente foi lido assim, ó, pela loira do banheiro. Porque a pessoa acho que achou assim, essa loira do banheiro aparece porque ninguém reza para ela, né? Veja, há um momento de você colocar, inclusive os falecidos, não tem alma esquecida, pelas almas esquecidas, não tem, gente. Cada missa, o padre reza por todos os falecidos. Todos os falecidos vão ser colocados ali no pratinho. Eu faço questão ainda de dar uma outra lambuja
Eu falo assim, pelos nossos parentes e paroquianos falecidos. E dou um tempinho ainda para você colocar no pratinho. Não falou o nome, ou falou o nome errado. Nós colocamos o nome de cada um deles sobre o altar, porque a missa nos ensina que não podemos deixar ninguém para trás. Padre, o meu parente morreu longe de Deus. Não importa, coloque. Deixa com Deus. Por último, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. O rosto do pobre no altar. Quando levamos o nosso pão para o altar durante o ofertório, não podemos esquecer que esse mesmo Jesus, que logo se fará alimento para nós, também está esperando do lado de fora da igreja, no rosto de quem tem fome. O padre falou da conversa, mas não adiantou. Agora eu entrego, né? Deus é que julgue. Não tem sentido, gente, você participar de modo piedoso na missa se isso não se transformar em ação para o outro. De modo especial pelos doentes, pelo pobre. Ah, mas eu tenho nojinho. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, eu tenho medo de pegar doença. Não é isso que é o Evangelho, gente. São João Crisóstomo vai dizer assim, eu não acredito numa espiritualidade, e eu faço disso também em minhas palavras, numa espiritualidade só eucarística, ou só do pobre. É as duas coisas, é as duas mesas. Veja, aqui no altar Jesus fala, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, a outra passagem, você lembra, Jesus fala, eu estive nu, é o corpo dele de novo. Eu estive com fome, eu estive doente, eu estive preso. Repara que não falou assim, eu estive preso de forma injusta. É fácil? Não é fácil, é fácil ir visitar, não é fácil. Mas o Evangelho, quem falou que era fácil? O ofertório nos ensina que tudo o que temos não é nosso, mas um presente divino, que nos foi confiado para ser repartido. Por isso, a nossa participação na missa só é verdadeira e agrada a Deus, de fato, quando participamos de forma digna e a nossa oferta não fica presa dentro da igreja. Não adianta também eu dizer assim, eu não rezo, eu ajudo os pobres. E não adianta também, participo de forma piedosa, mas não ajuda as pessoas, ou ajuda, tem que ser as duas coisas. O que você fez essa semana por alguém? O que você tirou de você, não foi sobra, 5 pães e 2 peixes, tirou seu e falou, eu confio em Deus, está aqui, essa semana, então faça essa semana que vai entrar. Mas deve se transformar de fato em Eucaristia. Esse Evangelho então nos ensina, gente, que o ofertório é a nossa vida. O gesto aqui da missa é o ponto alto dessa oferta. Mas se a gente não aprender desde aqui, lá fora a gente não vai saber fazer. Eu tenho de fato oferecido a minha vida a Deus? Ou eu tenho cobrado, eu cobro, eu listo, faço isso, faço aquilo, as coisas não acontecem? Ou eu consigo perceber que o meu pouco nas mãos de Deus vai ser transformado? É isso que tem que confiar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,